Bom dia, Maria. Priscila, Oi, eu professor. passei, eu esqueci, aí passei um vídeo para a turma, mas eu vou passar outros, eu vou mandar para o seu e-mail antes o vídeo Beleza, dessa eu vi que você tinha questão, mandado, eu confesso assim, que eu não abri ainda não. Mas porque assim que der, eu lembrei, não, porque eu lembrei agora, eu falei, ter que mandar primeiro para ela, eu tinha esquecido. Porque tem uns 18 minutos, será que é muito grande para você? é bem grande. Meu Deus do céu, o que é que 18? eu faço? É, ai meu Deus, tem que ver outras coisas. Nada, mas depois a gente vê como é que faz aí. É porque ela é bem didático, né? Mas vamos ver, a gente conversa. Beleza. Gente, vamos nessa. A aula passada foi de Durkheim, não foi? Durkheim, Emil Durkheim. Lembrando que a gente está no processo de apresentação do pensamento sociológico dos conhecidos como três autores clássicos, né, da sociologia. Pegou primeiro do Durkheim, hoje a gente vai com Max Weber e na próxima aula com Karl Marx, né? Ele tem esses apelidos, os três porquinhos. O Everton tá antenado aí. Gente, mas antes disso, eu falo com vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade de entendimento, vocês parem a aula e me perguntem, viu? Peço isso encarecidamente. É muito importante esse feedback de vocês. Para não dar a aula, vocês ficarem calados. Não sintam vergonha, vocês ficarem calados e caladas. Aí, depois, se falar que não entendeu, quando você estiver na atividade, vocês vão ficar com dificuldade de responder. Então, a hora, uma boa hora é essa, né? Com a aula assíncrona. Então, vamos lá com Max Weber. Acho que vou pegar aqui para ver só para fins biográficos dele. Vamos ver. Acho que é o último, né? Aqui o nome dele é grande, né? Não vou nem falar, porque eu não falo alemão mesmo, né, gente? Mas ele é conhecido como Max Weber. Ele nasceu na cidade de Erfurt, em 21 de abril de 1864. Ele é filho de um pai advogado, estudou em Heidelberg, a cidade de uma famosa universidade na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, a partir de 1888. Depois foi para Berlim, seguiu a carreira jurídica, estudava filosofia. Aqui é Karl Emil Maximilian Weber, João Everton. João Everton, você está com o livro, rapaz, João Everton tá... Daqui a pouco eu vou passar para você, João Everton, para dar aula. Você está danado. Em 1889, ele termina os estudos superiores. Então, depois ele passa a docência, se dedicar à docência acadêmica, foi sendo professor em Berlim, de 1891 a 1893, de economia política em Freiburg, em 1895, e Heidelberg, em 1886. Né? Em 1904, ele faz uma viagem aos Estados Unidos. Essa viagem dos Estados Unidos é muito importante, que a partir daí que ele ajuda a construir sua obra mais famosa, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele constrói... É interessante de Max Weber, né? Que ele assim como Durkheim, ele
escreve livros sobre sociologia, tentando delimitar o objeto da sociologia, o método da sociologia, o que a sociologia estuda, né? Então, ele está na mesma, vamos dizer, na mesma linhagem do pensamento da teoria sociológica de Durkheim, né? De delimitar, de sistematizar, de apresentar os conceitos, né? Do que é sociologia. Mas ele não era sociólogo, estritamente sociólogo, né? Ele estudou várias disciplinas, né? Ele estudava sociologia, história, acho que ele também estudava economia. Então, ele era um pensador que transitava entre várias disciplinas científicas, né? Principalmente das ciências humanas. Também tinha formação jurídica também. Ele criou, né? Um centro de pesquisa, centro de estudos, na verdade, lá, acho que é Heidelberg, né? Na época ele estava em Heidelberg. Era um centro de estudo bastante efervescente, né? Que tem muitos intelectuais ali, não só da Alemanha, mas de outros países próximos à Alemanha, como a Hungria, né? Teve a participação tinha a participação de outro pensador muito pensador com uma certa importância, não vou dizer muito importante, com uma certa importância na sociologia, que era Simmel, né? E também talvez o maior pensador marxista, né? Do século XX, acho que o último, até hoje em dia, né? Depois de Marx, Engels, Lenin, talvez seja, sem exagero, o quarto clássico do marxismo, né? Que foi o húngaro George Lukács. Mas na época que ele participou desse centro de estudos, Lukács, no caso, ainda não era marxista, né? Ele vai morrer, acho que em 1920, né? Ele morre em 1920. Um dado importante, se eu não estiver falhando a minha memória, é que a Primeira Guerra Mundial, como você sabe, foi de 1914 a 1918. Tudo bem, Lilian, tranquilo. E no término da Primeira Guerra Mundial, ele participa das negociações com relação à rendição da Alemanha, né? Eu esqueci o nome, como é que ficou. Deixa eu pesquisar aqui rápido para... É isso mesmo. Pensei que estava falando besteira, mas é isso mesmo. Ele participou das negociações do Tratado de Versalhes, né? Sobre as condições da rendição da Alemanha, quanto a Alemanha ia pagar, se ia perder alguns territórios, etc. Então, ele teve uma atuação política muito, muito importante na Alemanha daquele período, né? E a obra mais conhecida, como eu falei dele, é a Ética Protestante, mas do ponto de vista da sociologia, a obra talvez mais densa dele, e que apresenta os conceitos centrais, objeto, etc., tudo dele, é Economia e Sociedade, né, que são 2 tomos, um livro bem grande, só que esse livro foi publicado postumamente, que foi organizado pela viúva dele, né, Marianne Weber. Então, essa é a biografia do nosso segundo clássico da sociologia. Então, como eu costumo fazer, quando está falando desses clássicos, né, o ponto, para fins didáticos para vocês, né, do ensino médio, um ponto interessante que vocês devem ter em mente para compreender o pensamento sociológico de Weber é você, obviamente, compreender aquilo que ele falou, conceito, objeto, mas
tendo sempre guardado em mente que o pensamento de Weber, para vocês aprenderem de forma mais melhor, mais rápida, menos difícil, né? Ter sempre em mente que o pensamento de Weber é o oposto do pensamento de Durkheim, o pensamento sociológico de Durkheim. Então, basicamente, o que Durkheim falar, Weber está no lado oposto. Basicamente, o que Weber falar, Durkheim está do lado oposto. Então, isso vai aclarar o pensamento de vocês quando vocês estiverem estudando e fazendo as atividades. Né? Depois, Weber está de um lado e Durkheim, com seu funcionalismo positivista, está do outro. Além disso, Weber funda o que se conhece como sociologia compreensiva, né? Que é sociologia compreensiva? Porque, para ele, o objeto da sociologia era a ação social, que eu vou falar mais adiante, mas que a sociologia deveria se preocupar, deve se preocupar em compreender as ações sociais, né? Compreender as ações sociais dos indivíduos. E não como Durkheim, que Durkheim era a compreensão dos fatos sociais, e Durkheim buscava estabelecer determinadas regularidades sociais, né? Leis sociais. Né? Ele vai dizer que isso não é possível em sociologia, porque sociologia é uma ciência que ela tem uma natureza completamente diferente das ciências naturais. Né? Não sei se eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir, se eu não falei, estou falando a primeira vez. Para o pensamento de Durkheim, existia e trazia uma herança do pensamento de Comte, do positivismo de Comte, em que a metodologia das ciências sociais, das ciências humanas em geral, elas deveriam ser similares às metodologias científicas das ciências naturais. E as ciências naturais se baseiam na construção de leis, né? Lembre-se das leis da física, isso quase que não sai. Né? A lei da inércia, da ação e reação, né? A gravidade, tudo isso, que são leis que elas são regularidades que elas funcionam basicamente não, que elas funcionam em qualquer ponto da Terra que você estiver, né? Se vocês estão aí no interior da Paraíba, a lei da ação e reação vai ser a mesma de alguém que estiver no interior da China, né? Então, isso são leis da física, né? Regularidades físicas, né? Em determinada situação, determinado objeto vai se comportar de determinada maneira, invariavelmente. Então, Durkheim defendia isso. Durkheim defendia isso. Aí Weber vai falar, não, isso não é possível, a construção de leis históricas, né? Porque estamos falando do comportamento de indivíduos em sociedade. E o objeto da sociologia ele vai dizer que é justamente essa compreensão das ações sociais. Olha como vai estar diferente. Ele nega a possibilidade de construção de leis, mas, ao mesmo tempo, ele aponta um outro caminho de seu pensamento sociológico, que é justamente a de compreensão das ações sociais. Aí tá. Está ficando claro para vocês? Ninguém participa não, se João Everton, então o João Everton vai ser o porta-voz de vocês. Então eu vou perguntar para vocês, vocês me respondam isso. Bora. Isso, Renato. Sem só risada não, responde sim ou não. Se não estiver entendendo, aí eu volto. Né? Aí, Renata respondeu. Aí, ele tem 2 livros na metodologia das ciências sociais, e esse é Economia e Sociedade, né? Economia e Sociedade, como eu falei, foi organizado de forma póstuma pela viúva, né? Aí, no começo do livro, está falando do objeto das ciências sociais, das ciências sociais, desculpa, da sociologia, é o estudo da ação social.
Ele vai definir o que é ação social, no sentido sintético aqui, ação social é tentativa de compreensão da ação, da motivação, de uma motivação, de um comportamento motivado de forma subjetiva por um determinado agente, ou seja, por um determinado indivíduo, um grupo de indivíduos. Não, Camila, eu falei que Weber é o oposto de Durkheim. Lembrando, Weber é o oposto de Durkheim, e Durkheim é o oposto do pensamento de Weber. Tá ok? Se não ficou claro, a gente vai... Vou repetir agora. Weber, como se Weber estivesse no norte e Durkheim no sul. Né? Então, polos opostos. Não, Renata, não é da sociedade, não. Viu? Ele está falando, o comportamento motivado de forma subjetiva de um agente ou de agentes sociais, sempre tendo em vista o comportamento de outro agente ou outros agentes sociais, ou de indivíduos, agente no sentido de indivíduo, ou de outros indivíduos. Então, são dois pontos, são alguns pontos. Eu vou destrinchar isso. Exatamente, Everton. Vou destrinchar isso, esse conceito de ação social, primeiramente em dois pontos. Quando ele fala de motivo motivado subjetivamente, um agente, em sua interação social, ele tem ele traça determinados objetivos, né? Finalidades. Eu quero, com esse meu comportamento, com essa minha ação social, eu tenho como objetivo, eu vou dar um exemplo de uma ação social com relação à física, fica mais fácil. Eu tenho como objetivo, sei lá, ficar rico, vamos supor. Eu abri uma empresa, quero aumentar meu lucro, vamos supor. Então, a empresa quer aumentar meu lucro. Esse caso seria a motivação subjetiva. Né? Só que essa ação social é sempre uma relação entre indivíduos ou um grupo de indivíduos. Então, essa é a minha finalidade, esse meu objetivo, ou esse meu fim, que é de aumentar meu lucro de um ano para o outro, vai ter sempre uma relação, vai estar sempre em relação com outras pessoas. Né? Nós não vivemos sozinhos. Né? Vai ser sempre em relação a outra pessoa. Né? Então, a gente vai ter aí para eu conseguir alcançar esse objetivo, eu vou tentar traçar algumas estratégias, alguns meios para conseguir, para chegar a esse objetivo. Então, você tem dois pontos. Você tem, nisso que eu estou falando sobre a ação social, a motivação subjetiva seria a finalidade. É minha finalidade. É meu objetivo. Eu quero chegar a esse ponto final. Essa relação com o outro grosso modo, os meios que eu vou construir para conseguir esse objetivo. Então, eu estou traçando uma finalidade, por isso que, por exemplo, ele faz 4 tipologias da ação social, mas eu só estou traçando aqui, ele aponta como uma predominante na modernidade burguesa, na modernidade capitalista, que é a ação racional com relação ao fins. Então, o indivíduo traça uma finalidade, que é uma finalidade subjetiva, e, para alcançar essa finalidade, ele vai traçar algumas estratégias, que são os meios. Então, essa relação entre meio e final. Então, o meio, eu vou, sei lá, vamos supor, bem hipoteticamente, né, como se tivesse eu, dono de empresa, tecendo alguma interação social com um consumidor em particular. Aí talvez eu trace determinada estratégia no sentido de tentar dar um desconto, tá? Dar presentes, investir em publicidade, apontar que meu produto é melhor, etc. Então, o cerne da questão é esse. A ação tem meio, tem final e meio. Né?
sempre nesse sentido. Só que, como foi o Renato que falou, tem um pressuposto epistemológico, né, da teoria do conhecimento, de como teoria do conhecimento, no sentido de como Max Weber compreende a relação entre sujeito e objeto, né? Sujeito quem seria? Seria o pesquisador, né? O sociólogo, eu. Espero que alguns de vocês mais na frente façam sociologia ou outras áreas. Né? Eu, pesquisador, e o objeto seria a própria sociedade que eu estou estudando. Não é verdade? Nesse entendimento de Max Weber, Renata, ele aponta uma diferença abissal em relação a Durkheim. Em relação a Durkheim, como estou reiteradamente falando, mas em relação também a Marx, porque ele não... toda a sua obra, isso segundo um professor de sociologia acho que da Universidade Federal de Santa Catarina, ele em nenhum momento em toda a sua obra ele utiliza o conceito, a palavra, o termo sociedade, né? Como Durkheim fala, a sociedade age de forma coercitiva, etc. Weber é W-E-B-E-R. Só isso. Então ele não fala de sociedade, né? Por que ele não fala de sociedade? Porque ele acredita que, sociologicamente falando, para se compreender, para se fazer uma análise sociológica, o pesquisador deve partir desse comportamento individual, motivado subjetivamente por um agente, tendo em vista outros agentes sociais. Ponto central, Renata, e demais. Indivíduo. A importância que Max Weber dá para se compreender sociologicamente a realidade social parte do indivíduo tendo em vista suas relações com outros indivíduos, que esses outros indivíduos também se comportam através de motivações subjetivas em relação a outros indivíduos. Tá claro até aí? Tá claro, né, gente? Por quê? Lembrando sempre, olha como fica mais fácil. Lembra do Durkheim. Durkheim fala o quê? O objeto são os fatos sociais. Né? Os fatos sociais, basicamente, são 3 características. Exterioridade, não é? Coercitividade e generalidade. O fato social, ele é geral, tende a ser geral numa determinada sociedade particular. Exterior, ele é uma realidade que se encontra fora dos indivíduos e independe dos valores meramente individuais, e coercitivos. Coercitivos no sentido que eles impõem, os fatos sociais impõem determinadas normas, valores de comportamento perante os indivíduos. Então, em Durkheim, ele explica o comportamento, o nosso comportamento, o meu, o de Joelberto, o de Renata, o de Gabriele, o de nossa tradutora aqui, Priscila, de Adriele, ele explica nosso comportamento através da sociedade. É a sociedade, mediada pelos fatos sociais, que impõe determinadas normas de comportamento e valores que explicam o comportamento do indivíduo. Então, nosso comportamento, grosso modo, em Durkheim, eles vão ser explicados pelas determinações da sociedade, dos fatos sociais, né? De uma realidade macro, né? Macro no sentido de maior. Desculpe, tenho vontade de espirrar. No sentido de maior, macro da sociedade, né?
A sociedade, os fatos sociais explicam indivíduos. Essa realidade maior, a sociedade, está explicando o indivíduo, o comportamento dos indivíduos. Aí, em sociologia, a gente tem um termo, que a gente fala de macrosociologia, né? Quando a explicação da realidade social, basicamente, está partindo de uma realidade maior, ou a sociedade, ou outras instituições sociais, como o direito, como a religião, explicam o comportamento dos indivíduos. Isso é Emílio Durkheim. Né? Se bota Emílio Durkheim, 2 tracinhos, marca da sociologia. Em Weber, você percebe que Weber está no campo oposto. O que é que Weber está falando? Weber está falando a partir do comportamento, subjetivamente. Não entendi direito não, Joelberto. Diga. Abre o microfone, Joelberto. Não, você já falou que a igreja, a religião e tal pode influenciar no comportamento social do indivíduo e, consequentemente, na ação social do indivíduo. Eu estava querendo falar sobre a ação social de valores. Não. Estou falando de Durkheim. Calma. Estou falando de Durkheim. Entendi. De Durkheim. Estou falando para ficar mais claro para vocês. Durkheim. Weber já está em outro ponto. Ele fala o comportamento dos indivíduos subjetivamente motivados em relação a outros indivíduos é objeto da sociologia. Então, ele está falando o quê? Eu vou explicar a realidade social partindo desse comportamento de 2 indivíduos. Então, eu vou explicar a sociedade ou as relações sociais partindo de uma realidade micro, pequena, que é a realidade dos indivíduos interagindo entre si. Então, a explicação da realidade social vai partir do indivíduo, e não de uma realidade exterior a ele, como o Durkheim. Ele vai falar, não existe sociedade, tampouco a sociedade está acima dos indivíduos, tampouco ela tem uma natureza sui generis. Para ele, só existe esses comportamentos entre os indivíduos. Olha como fica claro. Aí você pega Max Weber, microsociologia. Né? Micro, porque parte dessa realidade menor. Você fala, indivíduo vai explicar o comportamento social. Relembrando, Max Weber, Durkheim, a sociedade, os fatos sociais, e explica o comportamento do indivíduo. O caminho está sendo inverso, ele parte do indivíduo, aí, ó, como se ele estivesse partindo daqui. Aqui é o indivíduo para explicar as relações sociais. Né? Nesse vetor aqui. E exatamente. Com certeza, Camila. Pegou? Certeza. E a sociedade, em Durkheim, a sociedade está explicando o indivíduo com esse vetor, com a seta para baixo. Né? Joberton falou sobre valores, né? Aí, posteriormente, dessa explicação, ele fala que, pronto, a ação social é objeto da sociologia. Não existe sociedade, não existe essa realidade coletiva de forma exterior, sui generis, etc. Ele tem toda a discussão sobre esses conceitos coletivos, mas eu não vou falar muito nessa aula, porque senão não vai dar tempo, que o entendimento dele sobre conceitos coletivos é totalmente diferente do que Durkheim tem, né? Ele fala que esses conceitos como religião, instituição social, Estado, elas são criação dos indivíduos, são realidades que surgem da interação entre os indivíduos, e que os indivíduos criam essas realidades, suas redes de relações sociais, e passam a acreditar, ter uma crença mesmo. A palavra certa talvez seja a crença mesmo, e acreditar que aquelas realidades têm uma existência exterior a eles, que devem obediência, né? Mas que Weber está falando que, na verdade, aquela realidade é fruto da criação daqueles indivíduos sociais que interagem entre si, e aquela realidade como Estado tem que ser explicada através dessa relação entre os indivíduos. Uma relação entre indivíduo e sociedade, basicamente. Aí ele divide, Joelberto e demais, Renata, Maísa, a ação social em 4 tipologias. Né? Ação social com relação a fins, que eu dei como exemplo, que é a ação social
predominante no capitalismo ocidental, né? Que pode ser, que tem como seu exemplo mais cristalino a ação econômica, né? Por isso que eu dei um exemplo de uma relação econômica. Ação social com relação a valores, que a ação do indivíduo, o motivo subjetivo do indivíduo vai estar ligado a alguns valores que ele acha elevados. A ação tradicional, né? O comportamento do indivíduo, dos indivíduos vão se basear na tradição de determinada sociedade, e a ação afetiva. Como o nome já diz, a motivação vai ser dada por sentimentos, né? Aí ele fala que a primeira ação racional com relação ao fim é a mais racional nessa tipologia, depois a valores, depois a tradicional e depois a afetiva. Né? Afetiva porque ele dá com sentimentos, raiva, medo, então está nesse limiar entre a ação motivada de forma racional e uma ação irracional. Né? Aí são essas 4 tipologias. Após o tempo passar muito rápido, já estamos em 9h36. Aí eu vou ter que falar. Não sei nem se eu vou falar do método. Acho que não vai dar tempo, não, gente. Eu vou pegar logo. Deixa eu pegar 4 minutos aqui, né? Deixa eu ver. Tipo ideal. Não, vamos passar logo para. Não vai dar tempo, não. Vamos passar logo para tentar passar para vocês, que vocês compreendam, justamente a interpretação de Max Weber com relação ao surgimento do que ele chama de moderno capitalismo ocidental. Em que obra? Quando estava lendo a biografia, eu falei que lá em 1904, se não me engano, ele vai para os Estados Unidos pesquisar, estudar, e ele volta para a Alemanha, né, e escreve essa obra que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Por que ele vai para os Estados Unidos? Que já naquele momento, apesar da Inglaterra ainda ser o país mais rico e avançado dentre os países capitalistas, os Estados Unidos era o país que mais se desenvolvia, mais rapidamente se desenvolvia, e um país onde as relações capitalistas já estavam completamente desenvolvidas e que depois de algumas décadas, né, ele desponta com a maior potência capitalista. Então, Estados Unidos, o que Marx, quando a gente for falar na próxima aula, ele vai estudar, ele vai morar na Inglaterra, né? Ele vai morar na Inglaterra, mas ele não vai morar na Inglaterra porque ele quer, né? Marx, por suas atividades socialistas comunistas, ele é expulso de vários países da Europa continental, aí sobra a Inglaterra. Mas, apesar desse programa biográfico dele ser revolucionário, aconteceu algo de bom, porque a Inglaterra, no século XIX, era o país mais desenvolvido do ponto de vista das relações capitalistas. Então, ele vai lá e estuda o capitalismo na Inglaterra, né, onde estavam as relações capitalistas mais desenvolvidas, e possibilita a ele um local de estudo privilegiado. Né? Ele vai estudar, vai escrever os Grundrisse lá e vai escrever justamente o Capital, né? A sua crítica da economia política. Max Weber vai para estudar mesmo. Né? Ele vai, estuda, aí quando volta ele escreve. Né? Você vê a diferença entre os dois pensadores, pelo menos do ponto de vista biográfico. Sim, qual a importância desse escrito? Né? A importância desse escrito que Max Weber busca explicar o surgimento do capitalismo enquanto fruto, né? Enquanto consequência de uma nova tradição religiosa, do surgimento de uma nova, vamos dizer assim, de uma nova seita cristã, né? Que é justamente com o desenvolvimento do protestantismo. Né?
ou a primeira parte dessa obra dizem, né? Alguns históricos dizem, outros, mas isso é muito difícil de se afirmar, mas agora fazendo a comparação entre Weber e Marx, Weber está tentando explicar a origem do capitalismo através da cultura, né? O que se chama cultura, né? Através do que Marx chamaria de ideologia, né? Através de uma nova interpretação da religião cristã, né? Marx, vocês sabem, Marx era materialista, né? Então explicava o surgimento do capitalismo pelas transformações das relações materiais. Aí Weber está fazendo o oposto, né? De como uma realidade cultural influencia a transformação dessa mesma realidade material, né? Aí ele escreve esse livro. Na introdução desse livro, para você ter ideia, tem alguns escritos, eu acho que é de Benjamin Franklin, sobre o capitalismo, sobre as relações capitalistas, né? Sobre tempo é dinheiro, sobre juntar dinheiro, sobre ser um bom pagador, como vai ter acesso a crédito, etc. Tipo a condensação dessa ética capitalista, né? Aí sim, vamos lá, vamos entrar agora. Surge o capitalismo, né? O moderno capitalismo ocidental, lá na Europa, né? Ele se desenvolve basicamente no século... Tem seu desenvolvimento mais acelerado no século XIX, com a Revolução Industrial, mas ele surge antes, né? Ele vai surgindo antes, nos vários tipos de capitalismo, no mercantilismo, no capitalismo comercial, né? Até se desenvolver na Inglaterra, em Manchester, né? A Revolução Industrial, que vai acelerar cada vez mais e o capitalismo se afirma como modo de produção predominante em todo o globo, em toda a Terra, né? Aí Weber pergunta, mas como isso foi possível, né? Porque ele se desenvolveu somente no Ocidente e não em outras partes do mundo. Ele vai explicar algumas particularidades do desenvolvimento do Ocidente, do ponto de vista da ciência, da contabilidade, da matemática e de outros fatores, mas o preponderante para ele, nesse sentido, vai ser a tal da reforma protestante, que, não sei se vocês sabem, provavelmente, se você estudar história, tem sua origem nas 95 teses de Martinho Lutero, lá do século XVI, na Alemanha. Ele propõe uma nova interpretação da Bíblia e, consequentemente, uma nova forma da relação entre Deus, esse Deus cristão, e os fiéis. Ele escreve isso, que se chama de 95 teses, justamente porque já lá, ainda na Idade Média, né? Ainda na Idade Média, o poderio da Igreja Católica, como vocês devem ter estudado, era muito grande na estruturação da sociedade, ela determinava os valores, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, quem deveria ser salvo, quem não deveria ser salvo, né? Tudo isso que é próprio da religião. Só que a religiosidade, o cristianismo, desculpe, o catolicismo romano, segundo Martin Lutero, segundo vários cristãos na época, que eram católicos, eles estavam descontentes, lógico, né? Por quê? Porque a própria Igreja Católica estava num processo de degeneração muito grande, um processo de, vamos dizer, de um apodrecimento moral muito grande, né? Porque a Igreja tinha uma relação muito forte com o poder político e econômico, ou seja, a Igreja estava muito interessada na riqueza material, não no desenvolvimento espiritual. Tinha aquela, não sei se vocês conhecem, a venda de indulgências, né? Que a igreja vendia determinados tipos de indulgências para que a pessoa comprasse sua salvação aqui na Terra, né? Vendia-se até espaço no paraíso, né? Não sei se vocês sabem, por determinado valor, o cabra lá, o cristão lá, o católico, comprava
dinheiro, pagava, e ele era salvo, né? A igreja falava, não, você está salvo, você comprou, você está salvo. Aí isso causava grande satisfação em quem tinha algum tipo de retidão moral sobre o que seria a religião, né? Aí Lutero escreve 95 teses, e Lutero age de uma forma muito interessante e que isso vai influenciar o próprio desenvolvimento do capitalismo. Lutero, no século XIX, ele faz uma nova tradução da Bíblia para o alemão. Você fala, mas professor, uma tradução, já não tinha tradução da Bíblia, já, mas há inovações nessa tradução de Lutero que vão impactar fortemente no desenvolvimento do capitalismo. Novamente, segundo a interpretação de Max Weber. Ele faz isso, essa nova tradução. Um ponto muito interessante, muito central, isso, é a interpretação, o entendimento que Weber, que Lutero dá sobre o conceito de trabalho, sobre a palavra trabalho. Né? Beruf. Eu estou falando isso, eu nem falo alemão, mas acho que a pronúncia é essa, né? Que é trabalho. Acho que está no YouTube, se eu estiver falando errado, aí o mundo todo vai ficar sabendo que eu falei errado mesmo. Mas só poucas pessoas assistem, né? Não tem problema nenhum. Ele trabalha, ele faz a tradução, que ele vincula o trabalho à vocação. O trabalho, através dessa nova tradução, ele vai ter, no caso, um significado ético, um significado moral. Está dando para entender até aí, gente? Trabalho enquanto significado moral. Né? É só João Everton que fala. João Everton, você é cabra arretado. Renata, você está entendendo? Emily, Clara, vocês estão dormindo ou estão assistindo aula? Mas beleza, né? Trabalho com um princípio ético, né? Com um valor. O que significa isso? Calma que eu vou explicar. Trabalho nas sociedades anteriores pré-capitalistas, você sabe quem trabalha, quem pega peso, quem trabalha, quem constrói, quem acorda cedo, é a classe trabalhadora de qualquer tipo histórico, né? Então, a classe trabalhadora é que se ferra. Aí, por isso que, por exemplo, na Grécia Antiga, os chamados cidadãos gregos, que tinham direito a participar da polis, o proletariado ele vai surgir, ele é um conceito que surge no capitalismo, né? João Everton. A Grécia Antiga, quem trabalhava eram os escravos. Os cidadãos estavam lá tranquilamente, discutindo, filosofando, fazendo política, mas não pegava no pesado, porque trabalho era visto de forma negativa, né? Quem trabalha é escravo. Nós não somos escravos. Nós temos que nos dedicar a questões espirituais, fazer política, pensar, etc. Na Roma Antiga também, quem trabalhava era escravo. Né? Não sei nem se é aristocracia que se chama. Mas a classe dominante de Roma, obviamente também não trabalhava. Quem trabalhava era escravo que se dane aí. Né? Aí alguns iam lutar lá no Coliseu, mas eram os escravos. Na Idade Média, quem trabalha, quem pegava no pesado, arando terra, tendo que cuidar daquela terra, tudo, adubando, etc., fazendo tudo, eram justamente os servos. Os servos. E, vocês sabem, vocês já ouviram essa expressão, a aristocracia tinha sangue azul, né? Eles chamam de sangue azul, né? Você vê uma pessoa com sangue azul, não vai pegar na terra, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai pegar lá na minhoquinha, a minhoquinha para adubar a terra, vai fazer isso? Sangue azul. Oi. Uma vez eu já pesquisei por que chamava sangue azul e é muito massa. Pelo que eu li, surgiu mais ou menos onde é a Espanha. E normalmente, como na época tinha o
povo islâmico, aí tinha pele um pouco mais escura, e tinha uns nativos que eram um pouco mais claro, e como era mais claro, dava para ver as veias. Por isso que aí chamavam sangue azul. Aí, bem racista, mas era o que estava no site, é a origem desse nome. Pô, interessante, vamos pesquisar. Mas tem lógica. Mas no meu caso, eu tenho umas veias aqui, Joia. Parece, bem forte. No meu caso, seria sangue verde, né? Vai estar mais por verde. Mas, enfim, boa explicação. Eu não sabia disso, não. Só conhecia a expressão, sangue azul. Você vê o cara com sangue azul, ele vai trabalhar? Não vai trabalhar, né, gente? O burguês também trabalha, o burguês também não trabalha. Mas aí isso é outra coisa, né? Aí esse trabalho ele passa a ter um valor moral. Que valor moral é esse? O trabalho passa a ser valorizado enquanto algo positivo. A atividade de trabalho, depois dessa interpretação de Lutero, passa a ser vista como um valor positivo. O trabalho não é aquele peso, não é aquele algo negativo, aquela atividade que só a classe dominada fazia, não, mas o trabalho é positivo. O trabalho tem uma conotação positiva, o trabalho é libertador. Né? Então, isso causou uma revolução, segundo Max Weber, para o desenvolvimento do capitalismo. Né? Aí, só uma pequena explicação. Nessa crítica de Lutero ao catolicismo romano, ele também criticava, além daquela degeneração, daquela imoralidade, né? Ele também criticava a forma como havia a relação entre Deus e os fiéis. Né? Como vocês sabem, no catolicismo você tem santos, bispos, padres, freiras e o Papa. Né? E a salvação dos seus fiéis era uma salvação mediada por esses ditos assim, funcionários, por esses clérigos da Igreja Católica. Né? Então você pecou, né? Quando você pecou, vai se confessar através daquela confissão, o padre absolve, tem o poder de absolver. Né? Na verdade, no momento de morte tem até, como é que chama? Alguém é católico? Calma. A grosso modo, Renata, olha, dizem, alguns intérpretes dizem que não é uma relação monocausal dessa... Oh, desculpe, Camila. É Camila ou Renata que perguntou? Camila, então vamos lá. Que ele não tem... Beleza, Camila. Que ele não é uma relação causal, mas realmente ele dá a impressão de que... Não que a tradução da Bíblia, né? A reforma protestante em si e a tradução da Bíblia é um momento importante dessa reforma protestante. Houve outras mudanças, mas a reforma protestante começa com luteranismo, calvinismo, com outras seitas, realmente pode ser falada como uma causa talvez mais importante, no mínimo, a mais importante para o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental, no mínimo. Para não entrar em polêmica com os weberianos que dizem não é monocausal. Então, a mais importante, realmente, foi a causa principal. No caso, isso. Poderia afirmar isso também. Né? A gente pode afirmar isso, com certeza. Aí, valeu. O que é que acontece? A gente pode ser salvo, né? Não sei se tem algum católico aqui, mas se tivesse, já se confessaram. Tem até, assim, falando da extrema unção, né, quando o cara está morrendo, se arrepende de algumas coisas. Alguns, até de outras religiões, se convertiam ao catolicismo, aí eram salvos, etc., quando havia essa perseguição, né? Aí o Lutero fala, não precisa dessa intermediação. Né? É uma intermediação. Né? Então, a relação entre Deus e fiel ainda é uma relação direta. Né? A gente está lá a partir do século XVI, XVII. Não está agora não, viu, gente? A gente está lá no passado. Aí, o que é que acontecia? Quem era protestante, obviamente, protestante, o católico, o hinduísta, o budista, todo mundo que professa algum tipo de religião tem essa construção religiosa, essa cosmovisão, em que tem, geralmente, acho que não tem nenhuma religião que não tenha, pode falar que todas as religiões têm, essa interpretação da vida, da vida que nós levamos aqui no planeta Terra, e uma vida posterior ao nosso desaparecimento físico, né?
E é sempre a preocupação dos fiéis saber o que vai acontecer depois que a gente morre, né? Para os cristãos, se vai ser salvo ou não. Né? Basicamente é isso. Eu vou para o paraíso, ou eu vou para o purgatório, ou eu vou para o inferno. Né? Aí, na religião protestante, não tem isso, né? Então, você tem uma relação direta com Deus, né? Aqueles pastores, os líderes da igreja protestante, eles não têm esse poder e nem pretendem ter esse poder de salvar a pessoa, de expiar seus pecados, né? Então, a relação é direta. Aí, na igreja católica, você tem, do ponto de vista... depois eu falo, Lucas. Você tem que senão a gente vai adentrar 10 horas. Você tem um ponto de vista, ou você tem como se fosse uma âncora, né? Um bote salva-vidas de falar assim, por mais que eu apronte e peque em minha vida na terra, se eu me arrepender, se eu me confessar, se eu isso, se eu aquilo, ou o simples ato de me arrepender perante a algum funcionário da igreja, né? Eu vou ser salvo. Minha alma vai ser salva. Eu vou ser não. O corpo vai apodrecer, mas a alma vai ser salva. Então você tem tipo um conforto, né? Desse ponto de vista. Você tem tipo um conforto. Eu estou confortável porque eu sei que eu posso ser salvo. Alguém pode me salvar. Alguém tem esse poder na Terra para me salvar. O protestantismo não tem isso. Então o fiel protestante faz o quê? Isso causa uma espécie de inquietação na sua própria vida cotidiana. Né? Eu sou crente, eu creio em Deus, mas eu não tenho certeza do que vai acontecer depois que eu morrer. Porque, justamente, não tem mais essa figura de um padre, da confissão, vamos supor. Né? Eu não tenho mais a possibilidade de ser perdoado via confissão. Isso causa um desconforto, uma insegurança. Né? Porque quer saber, gente, você tem que adentrar o pensamento do fiel. Não é o que a gente pensa, trazer nossos valores, né? Não é isso. A gente tem que adentrar no pensamento do fiel. Né? E o cara vai se perguntar, pô, eu preciso saber, né? Eu preciso ter essa certeza. Aí, Camila, Renata, Joel, aí é que entra a reforma protestante de Lutero, outro surgimento de outras seitas, de outras vertentes, como o calvinismo e outras, que se baseiam nessa nova interpretação da Bíblia, principalmente no trabalho com vocação. Né? Qual é? Qual é a atividade humana que poderia indicar que eu fui salvo, eu protestante, fui salvo? O trabalho é visto de forma positiva. Qual é a atividade de Everton, Camila, Renato? O próprio trabalho. A própria atividade econômica vai ser esse estalo. Vocês estão entendendo aquilo? Nossa, eu trabalhei, eu enriqueci, eu sou bem-sucedido, Isso pode ser um sinal que Deus está me mandando que eu estou salvo. Olhe para isso. Olhe como essa relação que Bíblia faz, olha como essa interpretação da Bíblia possibilitou uma nova forma de relações cotidianas. Não é o trabalho que é como salvação também. Não é o trabalho. O trabalho seria o meio, né? Mas o indício seria o sucesso no trabalho. Ao contrário da Igreja Católica, que condenava, por exemplo, o acúmulo de dinheiro a cobrança de juros, etc. Tudo isso. Também por causa disso, que o protestantismo vai quebrar com essas correntes limitadoras do catolicismo romano, que possibilita também o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental. Aí está falando, olha, o trabalho, forma positiva, o trabalho, a atividade econômica, ela passa a ser exercido de forma disciplinar, ele passa a ser exercido de forma racional.
Esse é o ponto importante, racional, ou seja, não trabalho, faz de qualquer forma, destrói tudo, explora a mão de obra. Não, de forma racional, que é racional. Você vai ter uma contabilidade, vocês vão contratar determinado quanto de trabalhadores para que o investimento que determinada pessoa fez um ano depois tenha esse investimento a mais, ou seja, já é uma recuperação do investimento de forma racional. É por isso que ele fala da racionalização do mundo ocidental. Uma característica da modernidade capitalista, esse processo de racionalização. Eu podia até falar de racionalização, mas agora já foi. Eu falei do objeto, que era importante, dessa obra. Né? Porque uma aula só síncrona, para explicar assim, fica muito curta, né? Aí fala isso, trabalho disciplinar, racional. Então, através disso, era que o fiel protestante poderia, não era certeza absoluta, mas era quase a certeza de olhar, falei, poxa, eu estou aqui, trabalho, né? Fazendo isso, acordo cedo, vou para meu escritório, trabalho, né? Que para Weber o burguês está trabalhando, né? Ele está acordando, está indo para o escritório, para ele é trabalho, né? Mas não é trabalho, produtor de mais valor, né? O Marx fala, né? Está trabalhando. Hoje em dia é diferente, viu, gente? Hoje em dia o dono da empresa ele nem se dá o trabalho de ir para o escritório trabalhar, né? Tem todo um corpus burocrático, né? Presidente, conselho administrativo, gerência, sei que lá. Os donos realmente nem vão aparecer. Espera aí, Renata, que a gente vai terminar. Aí é isso, ele está falando que esse desenvolvimento cultural, religioso, valeu, Tainá, já tô acabando, calma, possibilita o surgimento do moderno capitalismo ocidental. Então, essa é a explicação básica. Então, vocês entenderam que o nego já está aqui, a gente tiver da aula até 10 horas da noite de Max Weber, para vocês entenderem mais o pensamento dele. Aí na próxima semana a gente fica até 10 horas da noite. Brincadeira, gente. Entenderam, né? O objeto, essa interpretação da realidade social a partir do indivíduo, dos motivos subjetivos, aí da tipologia das ações sociais de Weber e a compreensão dele sobre o desenvolvimento do capitalismo. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Né? Ficou, né? Aí, próxima aula, Karl Marx, vocês vão ter uma interpretação completamente diferente, tanto de Durkheim quanto de Weber, e a gente vai polemizar, João Everton, Camila, e acho que Renata que falou interessante essa explicação, a gente vai polemizar com essa interpretação de Marx e Weber sobre o surgimento do capitalismo a partir das lentes do materialismo histórico de Marx. Tá ok, gente? Priscila, beijo no coração, Priscila, até a próxima terça-feira. João Everton, como sempre, muito boa a sua participação. Muito obrigado, Renata, até mais. Gente, Railson, Maria, boa semana aí, boas aulas e bom final de semana, gente. Até logo.